Vamos lá, pessoal, vamos continuar então nesse assunto acerca de que tudo que nós temos vem de Deus, certo? Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso provedor. Aí está um lugar de descanso muito bom. Deus é o nosso provedor. Quando começa a entender isso, começa a entender que tudo vem dele. Então, basicamente, deixa eu falar uma coisa para você. Se tu coloca a tua mão para fazer, Deus não consegue colocar dele. Se tu te coloca como responsável em alcançar algo, você impede Deus de ser o responsável por ti. Entendeu? Se tu coloca a mão para fazer, se tu pega e fala assim, não, eu sou o responsável disso, e tu toma para você a responsabilidade, Deus ele não pode agir. E você vai só conseguir aquilo que tu consegue com as tuas próprias forças. E não é muito. Certo? Jesus falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é fácil e meu fardo é leve. Se você sente pesado em fazer algo para o Senhor, não é o jugo de Jesus Cristo. Não é o jugo do Senhor. Provavelmente sabe o que é? Você está tentando carregar um jugo que não é teu ou pegar cargas que não é para você carregar, que é para o Senhor carregar. Se é pesado, se está difícil alguma questão, é que provavelmente você pegou e você está carregando e falando, Senhor, me ajuda, mas você não larga. Senhor, abençoe isso aqui e não larga. E nossa, mas por que está pesado? Porque você está segurando, larga, entrega. Para de ver você como o responsável pela tua prosperidade, o responsável pela manifestação daquilo que tu quer fazer na tua vida. A gente tem uma responsabilidade? Sim. Mas o poder de fazer está em Deus. A tua responsabilidade é crer nele que fez todas as coisas. A nossa responsabilidade é crer. A obra é esta, que criais naquele que ele enviou. Não é as obras, é a obra é esta, que criais naquele que ele enviou. E, gente, crer em Jesus não é crer que ele existe. Tu pegar e falar, eu creio em Jesus. É tipo assim, eu creio no Marcelo. Tu falar, eu creio no Marcelo, não estou falando que eu creio que o Marcelo existe. É que eu creio nele, na pessoa dele, eu confio nele, eu confio na vida dele, eu confio no que ele expressa na vida dele. Eu creio em quem ele é, eu confio em quem ele é. Se eu confio em quem ele é, quer dizer que eu aprovo o modo da vida dele. Se eu aprovo o modo da vida dele como algo correto, algo confiável, algo fidedigno, a minha vida vai ter que se ajustar conforme a vida dele. Senão eu não realmente confio nele, no que a vida dele representa. Faz sentido? Faz sentido? As pessoas falam assim, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus. A Bíblia fala, se você receber, fala assim, se vós receberem, como é que faz? Como é que é o... Nossa. Se você recebeis. Não. Recebeste. Se vós receberem... Não, no passado imperfeito, acho que é, pretérito perfeito. Tudo bem. Se vocês receberem outro Jesus, que não é o que nós pregamos a vocês, certamente vocês sofreriam. Olha o que ele está falando. Se você crer e receber outro Jesus, que não é o que nós pregamos, certamente vocês sofrerão. Coríntios. Quer dizer que tu pode crer em um Jesus que não é o Jesus da Bíblia. E é verdade. Ninguém pode negar a existência de Jesus. Só que uns dizem que ele era apenas uma pessoa, um sábio, um dos gurus, um dos avatares, o irmão iluminado, o que conseguiu chegar no Nirvana. Tem inúmeras coisas. Todas as religiões elas têm que aceitar Jesus, mas eles tiram a divindade de Jesus e é um outro Jesus. Não é o Jesus do Evangelho. Tem um centro espírita na minha rua que chama Seara de Jesus. Exato, exatamente. Lá não prega Jesus. Com certeza não. Exatamente. Então a questão é, tem vários Jesus aí que não é o Jesus da Bíblia. Então você falar, eu creio em Jesus, não significa muita coisa se não é o Jesus verdadeiro. E outra coisa, quer dizer que se você realmente crê em Jesus, você crê nele, no que ele falou, por consequência, então você está dizendo que você crê no que ele falou, no que ele demonstrou através da sua vida. E daí chega um ponto que Jesus fala, por que vocês me chamam mestre se vocês não fazem o que eu digo? Então crer em Jesus é você crer a tal ponto de ajustar a tua vida em todas as áreas como Jesus é, como ele demonstra, como ele falou. Certo? Faz sentido?
E por que eu estava falando isso? Nem sei por que eu estava falando isso. Você estava falando, se você colocar a tua mão, Deus... Exatamente. Então isso. E que a nossa única obra é crer em Jesus. Eu estava falando que crer em Jesus não é tipo assim, eu creio que Jesus existe, então automaticamente tudo vai dar certo. Não. Tu crê que Jesus existe, você colocou tua confiança verdadeiramente nele, você é um novo homem. Esse novo homem é um com Jesus Cristo. Então, por tu crer em Jesus, você vai se moldar de acordo com esse novo homem que você é, no teu espírito, e você vai começar a andar como Jesus andou, falar como Jesus falou, se alinhar segundo a vida de Jesus. E os frutos disso vão ser abundantes, porque daí não é tu mais que está fazendo, é Cristo que está fazendo através de você. Certo? O poder do cristão está em não aparecer. Está em deixar Jesus viver a vida dele através de você. Amém? Gênesis 14, 21 fala o seguinte: E o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. O que tinha acontecido? Não vai dar muito certo eu ficar com o chimarrão aqui. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a minhas pessoas os bens, toma para ti. O que aconteceu? 5 reis se juntaram, fizeram guerra contra outros reinados, incluindo Sodoma e Gomorra. E eles venceram Sodoma e Gomorra e levaram tudo que eles tinham, todas as riquezas e também as pessoas. Entre eles Ló, o sobrinho de Abrão. Quando Abrão ficou sabendo, ele foi lá, pegou os 300 soldados treinados em casa dele, certo? E ele foi para a guerra, para lutar contra 5 reinos, certo? E ele venceu esses 5 reinos. E daí ele volta com tudo aquilo que eles tinham pego. Então voltou com as pessoas, com a riqueza, com tudo aquilo. Quer dizer, então estava ali o despojo. O despojo é todas as riquezas, todas as coisas boas. Um reino vencia outro e pegava tudo que era bom para eles. E daí eles estavam com tudo isso dos reinos que eles haviam vencido. Chegou Abraão, venceu eles e pegou tudo de volta, certo? Então era dos reinos... Passou a ser desses reinos que conquistaram aqueles outros reinos. Quando Abraão venceu, segundo a lei de conquista, é tudo dele. Toda aquela riqueza de todos aqueles reinos é tudo dele. Ele acabou de ficar muito mais rico do que ele era antes. Certo? E daí então, ele chega para Sodoma, para o rei, ele chega lá depois de vencer para trazer as pessoas para o reinado de Sodoma, e o rei de Sodoma fala assim para Abrão: Dá-me a minhas pessoas e toma os bens para ti. Basicamente, olha, deixa as pessoas comigo, só devolve as pessoas, pode pegar toda a riqueza para você. E Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abrão. Primeira coisa, tu vê um Abraão completamente desapegado com finanças. É um cara completamente desapegado com riquezas. Se ele fosse um cara apegado com riquezas, ele ia tomar tudo para ele em primeiro lugar. Mas antes mesmo dele ir lutar contra os reis, ele levantou as mãos aos céus e falou: Senhor, basicamente o que dá a entender é que ele falou o seguinte: Senhor, me dá a vitória contra esses reis, e eu não quero nada de riqueza, não estou indo por causa disso, eu não quero essas riquezas, para que também ninguém diga que enriqueceu a mim, porque tu é o meu provedor. Então, Senhor, eu só quero vencer aquela batalha para recuperar as pessoas e livrar meu sobrinho Ló. E daí Deus foi lá, o favor de Deus sobre ele, e ele venceu esses 5 reinos e chegou e quer dizer, ele foi para a guerra já sem a riqueza estar no coração dele. É muito fácil você dar quando a riqueza não está no teu coração. É difícil para tu dar quando ela ainda tem um espaço no teu coração. É muito fácil para ele chegar e falar assim: não, cara, eu jurei para Deus, eu não quero isso, toma tudo para ti. Até para tu não dizer que tu me enriqueceu. Basicamente, eu não quero que ninguém pense que a minha riqueza veio do reinado de Sodoma, mas que todos reconheçam que a minha bênção, a minha riqueza vem de Deus, o possuidor dos céus e da terra. De novo, você vê a posição de Abrão. Então, um cara que prosperou financeiramente por causa da bênção de Deus sobre a vida dele, mas a posição de coração que ele tinha era completamente desligada, ou não era apegada aos bens materiais. A tal ponto que, imagina, ele podia... Eis aí uma grande oportunidade. Claro, é uma oportunidade, mano. Imagina quantas coisas boas eu poderia fazer com esse monte de dinheiro. Só pode pensar assim. Só que ele sabia que ele não precisava daquele dinheiro. Então ele já nem tinha aquilo lá no seu coração.
a ponto de poder dispensar toda essa riqueza. Ele fala, salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos homens que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. De novo, aqui você não vê a continuação do que aconteceu, mas depois que acontece isso, Deus fala com Abraão de novo, e fala, Abraão, eu sou eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Logo depois disso, depois de acontecer isso, Deus de novo fala com Abraão, assim como depois que ele falou para Ló, pode escolher qualquer lugar que eu vou para o outro lado. Depois que ele fez isso, Deus vem falar com ele e fala, Abraão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão, a tua grandíssima recompensa. Quer dizer, porque teu coração não está nas coisas terrenas, o teu coração, a minha porção, a tua porção sou eu sou tua grandíssima recompensa. Quer dizer, meu irmão, tu tem uma grandíssima recompensa muito maior do que isso aí que você acabou de dar para o rei de Sodoma. Certo? Vocês veem o princípio, você vê o coração de Abraão, como é que era? A maneira como ele via riquezas, e por causa disso ele podia ter riquezas. Você não pode ter riquezas enquanto você não desconectar o teu coração das riquezas. Você não é capaz de poder provar da abundância do Senhor enquanto você não tirar os teus olhos das riquezas. Toda a questão é que tudo que a gente tem falado, a suma disso aqui é, você coloca Deus em primeiro lugar. Você esquece finanças, você não corre atrás de finanças, você reconhece que a tua vida é dele, por ele e para ele. E que tudo que tu faz, desde o trabalho que você está, de tudo que tu faz deveria ser, a pergunta deveria ser, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E aí se o Senhor mostra, vai aqui, faz isso, faz aquilo, você está fazendo aquilo porque você quer manifestar o reino de Deus, porque você está botando o reino de Deus em primeiro lugar. Finanças é a última coisa. Finanças é um subproduto, não é o principal. Você está abrindo uma empresa, você não está abrindo uma empresa para ganhar o dinheiro que você vai conseguir através dessa empresa. Se você está abrindo a empresa, você deveria estar abrindo a empresa porque Deus falou para eu abrir essa empresa. E meu irmão, se Deus falou que é para você estar abrindo essa empresa, o favor de Deus está sobre você. Não foque nas finanças, isso vai ser um subproduto natural e abundante do reino de Deus sobre a tua empresa. Amém. Porque tu está fazendo isso para cumprir um propósito para com Deus e não apenas para ganhar dinheiro. Não apenas para pagar as tuas contas. Certo? Amém. Deuteronômios 8, 7 a 18. Fala assim. Isso aqui é quando Moisés, ele começa uma das últimas... E agora? Confundi. Não sei se é uma das últimas, mas eu sei que aqui é uma das instruções que Moisés deu ao povo, certo? Que ele libertou do Egito. Ele fala assim, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, a terra prometida, certo? Terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, e de vides e de figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, olha isso, quando, pois, tiveres comido e fores farto, olha isso aqui. Quando, pois, tiveres comido e fores farto. É tudo abundância. Está vendo abundância? Deus falando de abundância, abundância, abundância. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Quer dizer, tu vai reconhecer que vem de Deus, vai falar, obrigado, Senhor. A Lila e a Márcia é engraçado. Você quer ver elas louvar a Deus, é elas sentar para comer um japonês. Elas sempre começam a chegar os negócios aí, obrigado Jesus, aleluia, chatabarachateira. Tô brincando, não chega tanto. Mas cara, elas começam a louvar a Deus assim, ó. Mas isso tá certo, tá certo. Porque quem é que tá alimentando? Quem é que deu para elas a capacidade disso? Deus, abundantemente nos supre de todas as coisas para delas gozarmos. Cara, a gente é muito mimado, cara. É incrível, é incrível, é incrível. Me lembro de uma vez que... quem aqui conhece a Última Reforma? Levanta a mão. Quem conhece aqui o movimento A Última Reforma? The Last Reformation. Quem? The Last Reformation, Última Reforma. Deixa a mão levantada só para ver. Quem conhece aqui o movimento A Última Reforma? The Last Reformation. Do Torben. Tá. O restante do pessoal que não conhecem, devem conhecer. Muito top. Glória a Jesus. Mas assim... esse cara, o Torben, ele ia fazer um treinamento em Espírito Santo.
Isso, Espírito Santo. E ele tinha dado um treinamento aqui em São Paulo, e nisso eu e a Márcia, a gente morava em Floripa. E quando ele deu o treinamento aqui em São Paulo, a gente tava muito na correria e tal, acabamos nem vendo direito, e tipo, não vamos, né? Tava muito em cima da hora. Não vai dar pra gente ir. E aconteceu o treinamento aqui, e depois minhas irmãs participaram, minhas irmãs e minha mãe, acho que também, né? A mãe participou. E daí ele foi lá pro Espírito Santo pra fazer o mesmo treinamento no Espírito Santo. E daí, do nada, elas começaram a falar, né, como é que foi lá e tal, eu já conhecia o movimento pela internet, mas aí, tipo, de repente começou a vir uma grande alegria, assim, tipo, da gente, tipo, por que a gente não foi? Putz, São Paulo aqui do lado, querendo não é tão longe, a gente podia ter ido de carro, mas agora lá no Espírito Santo, né, cara, tipo, tem uma grande diferença entre tu ir pra São Paulo e tu ir pro Espírito Santo, tipo, bem mais longe. E a gente, tipo, e todo mundo dizendo, cara, você tem que ir e tal. Só que a gente não tinha dinheiro pra ir. E pra tu ir, só pra pegar o avião pra ir logo, tipo, tinha 2 dias antes do dia pra começar o treinamento. Se eu não me engano, era 2 dias. E daí a gente começou essa vontade de ir. Daí a gente orou, a gente falou, não, beleza. Se é a vontade do Senhor, então o Senhor vai suprir. E a gente orou e falou, Senhor, se é a tua vontade que a gente vá até amanhã, você vai suprir todo o dinheiro pra gente poder ir. E a gente só orou, a gente não falou nada pra ninguém. No outro dia, um irmão pega a nossa conta e ele manda o dinheiro, todo o dinheiro que a gente precisava para a gente pegar o avião, ir para lá e voltar. E tinha um dinheiro que a gente podia pagar a nossa estadia lá e alimentação. Então, quer dizer, num dia a gente orou, no outro dia chegou, a gente já pegou, comprou as passagens, para o outro dia viajou e chegou lá no dia para começar o treinamento. Quer dizer, Deus é um Deus de abundância e prosperidade, é sempre que há uma necessidade tem a provisão. Não precisa, se tu sabe que tua prosperidade, ela já é, se tu entender que tu já é próspero, tu é mais que quinquilionário, você é rico pra dedéu, mano, nesse reino de Deus, você não vai olhar pra tua conta bancária como ela dizendo pra você o que tu tem de prosperidade. Se tu entende que tu foi feito próspero porque tu tem o reino de Deus, o favor de Deus na tua vida, não é a conta bancária que vai dizer para ti se tu pode ou não pode fazer algo, e não é a conta bancária que determina o teu nível de prosperidade. O que determina meu nível de prosperidade é a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a posição que Ele me colocou como co-herdeiro dele, onde tudo que Ele tem, eu tenho. Então o que acontece? Por eu saber isso, eu falo, Senhor, se é da tua vontade, então não existe necessidade. Na vida de um filho de Deus não existe necessidade, existe graça. E a graça, ela supre toda a necessidade. Quando você entende isso, não existe chegar e não ter. Quando você está andando na vontade do Senhor, o Senhor fala, vai, faz tal coisa, meu irmão, vai. Deus chegou para Elias, fome na terra, fome, seca, faltando comida. Daí Deus chega e fala para Elias, vai para tal monte, no ribeiro tal, porque eu comandei que os corvos te alimentem lá. Ele precisou primeiro ir até lá, para lá ser alimentado. Não é verdade? Às vezes a gente fica tipo, tá, Senhor, você quer que eu faça isso? Então tá bom, você tem até amanhã para suprir tudo, daí eu vou. Certo? Não é dessa maneira. Se Ele fala, vai, você vai, mesmo que tu não tenha ainda o que você precisa. Por quê? Porque o que você não tem manifestado não determina o que você tem. Porque o que você tem é o reino de Deus. Então se Ele falou, vai, você vai, porque lá a provisão vai manifestar. Se você esperar as coisas começarem a melhorar e você tem ter dinheiro suficiente para tu tomar uma atitude que Deus falou para você fazer, cara, você vai perder o tempo e você não vai ver isso acontecer. Se o Senhor falou, vai, você pega o que você tem e você vai. E chegando lá, a provisão vai manifestar. Porque nós andamos por fé e não por vista. Certo? Então, vai ter vezes que o Senhor vai suprir. Nesse caso, por exemplo, jurou, Senhor, se é da tua vontade, você vai suprir. Ponto. Então, basicamente, é o seguinte, Senhor, tu quer que a gente vá, tu vai suprir. E Ele queria, Ele supriu. E a gente foi. Né? Mas se Ele tivesse falado, vai, tivesse mostrado, não, é para vocês irem, a gente teria dado um jeito, a gente teria começado a fazer... Mesmo que eu não tivesse dinheiro para comprar a passagem de avião, alguma coisa nós começaríamos a fazer nessa direção. Mesmo que fosse ligar para o pessoal do estudo e falar, pessoal, a gente não vai poder dar estudo na próxima semana porque a gente vai estar no Espírito Santo. Tá, mas você não comprou passagem, você não tem dinheiro, como assim você vai estar no Espírito Santo? Não, eu vou estar no Espírito Santo, porque Deus falou que é para a gente ir para esse treinamento, então a gente não vai estar, tá bom? Então, você vai puxar o estudo, valeu. Nem que seja isso, tu começa a dar passo nessa direção.
Começa a dar passo na direção. Uma das coisas que tem que mudar, um dos frutos da fé é tu muda a tua boca. Tu muda o que sai da tua boca. Se Deus falou, é para tu ir para tal lugar, tu não tem dinheiro, você vai falar, olha, semana que vem eu vou estar indo para tal lugar. Mas como? Não sei, mas eu vou estar indo para tal lugar. Sério? Mas como é que você vai fazer? Isso é com Deus, mas eu vou estar lá. Semana que vem eu vou estar lá. O senhor vai fazer, a gente vai estar lá. Você não vai tipo assim, Deus falou pra gente ir para lá, mas meu Deus, mas eu não sei como é que vai ser, né? Porque não, o Senhor falou que você vai estar lá, ponto, acabou. A provisão vai manifestar. Tu entende? Você age olhando as riquezas que você tem no reino de Deus, não o que você tem na tua conta bancária. Faz sentido? Tá fazendo sentido? Oi? Faz, mas gente. Senhor, tira, Senhor, amoleça esse coração, Senhor. Para você viver nessa vida não é difícil, é impossível. Por isso você precisa do Espírito Santo. Não, tem que treinar todo dia. A gente é acostumado de Facebook fazendo piadinha de que sobre pobreza. Sim. A gente vem numa cultura, né, totalmente contra isso aí. Então tem que permanecer. Mudar a tua mentalidade, é aquilo. Não vai ter mudança externa enquanto não tiver mudança interna. Então o teu foco é mudar internamente. Renovar teu entendimento, prosperar a tua alma, santificar a tua alma pela lavagem da palavra. E daí o fruto da mudança externa vai ser natural. Você vai tropeçar e vai ver, nossa, uau! Claro que tem passos práticos, a gente vai falar disso, que você pode dar nessa direção e que você deve dar. E vão ser passos de fé. Esses passos tipo, Senhor, tá bom, Senhor, tudo bem, eu vou fazer. E você dá aquele passo. Não é aquela segurança total, tipo, caramba, legal, tô bilionário, e daí você vai lá e, tipo, confiando nas riquezas, você dá o teu passo. Não, é confiando na palavra de Deus, você dá o passo. Mas é incrível, é bem isso, você deveria, de maneira proposital, te colocar numa posição onde necessita fé para tu sobreviver. Se você te protege a tua vidinha de tal maneira onde você não precisa de Deus, meu irmão, Confortável. daí tu nunca vai crescer. Você precisa te colocar numa posição de maneira proposital, onde você se coloca numa posição que você precisa de Deus. Tipo, Senhor, se você não der um jeito, nós estamos ralados. É incrível como na nossa vida a gente tem provado isso. Tipo assim, o Senhor fala, dá esse passo. A gente, ai meu Deus, tem certeza, Senhor? Dá espaço, vai, dá espaço. Amém. Então tá bom, vamos dar espaço. E você dá espaço, tipo, amém, em nome de Jesus, dá espaço. E bum, a provisão. Daí você tipo, uau, legal, amém, glória a Deus, glória ao Senhor, e amém e tal. E vai passando os dias, vai passando o tempo, e o Senhor suprindo, o Senhor suprindo, o Senhor suprindo. Chega um ponto, começa a ficar normal. Tipo, você tá num lugar de fé, a tua fé está manifestando, você não está fora da fé, você está na fé, mas se tornou confortável. Se tornou confortável. Você está num ponto ali onde você está por fé, mas está confortável, está legal. É incrível. É só se tornar confortável e o Senhor fala, ei, mudança, agora eu quero que vocês deem esse passo de fé. E você tipo, agora que estava tudo tão confortável. E daí ele manda você dar mais um passo de fé, que de novo vai requerer um espichar da sua fé. Vai requerer uma confiança maior, certo? Então você vai ter que tomar espaço. Daí é como Davi, quando ele vai lutar com Golias. Ele fala, assim como o Senhor esteve comigo contra o leão, esteve comigo contra o urso, ele está comigo contra esse filisteu. Quer dizer, você reconhece, cara, se o Senhor supriu o aluguel para R$350, ele vai suprir o aluguel para seja lá quanto for, meu irmão. Qual é a diferença? Para Deus não faz diferença. Para mim pode fazer diferença. Mas para Deus não faz diferença nenhuma. Então se ele supriu 350, qual a dificuldade de suprir seja lá o que for? Não é verdade? A gente tem também de falar, né? Hã? A gente tem fala pra gente que você não deve falar o que você quer porque por conta da inveja das pessoas, né? Que nem você falou, não, você fala, não, eu vou. Você deve falar. Não sei. Mas a gente não guarda pra você, pra ninguém ouvir, pra ninguém estragar. Eu fiquei um tempo também dando bola pro inimigo. Eu falei, não, eu nem vou falar nada, porque vai que ele escuta. Só que eu tava dando total poder pra ele, que tipo, que se ele escutasse, ele ia fazer o quê? Ele que podia... Exato, ele é o bonzão, então. Ele que dita e desmanda, manda e desmanda. Se tu crê, tu fala. Se tu crê, tu fala de acordo.
A questão é se você crê em algo, você nem pensa em eu vou crer nisso, então vou falar. Não, se você crê, você fala naturalmente. Cara, Deus está comigo, Deus habita dentro de mim e é isso. Tipo, simplesmente Deus vai agir, a gente vai orar, você vai ser curado, Deus vai suprir. Se torna algo natural, você crê, por isso você fala. Não quer dizer que não existe exercício de você querer entrar numa fé que você não tem andado e você propositalmente fala, em nome de Jesus, eu ando nisso. Em nome de Jesus, eu sou o templo de Deus. Em nome de Jesus, o reino de Deus está em mim. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Não tem nada que Jesus Cristo tenha que eu não tenha. Eu sou o filho amado de Deus. O favor de Deus está sobre a minha vida. Não existe necessidade, existe graça. E pela graça do Senhor Jesus, Ele me fez rico. Então não tem necessidade, tem provisão. Toda provisão que jamais você vai necessitar, você recebeu no dia que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Toda e qualquer provisão que você vá precisar, seja para você ou para os outros, ou para o trabalho do Senhor, seja o que for, para manifestar o que Deus tem para manifestar na tua vida, essa provisão já te foi dada muito mais abundantemente do que tu vai precisar no momento que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Amém. Então não existe necessidade, existe graça. Se existe graça, não existe necessidade. Se existe necessidade, você não está agindo na graça. Você está saindo da graça de alguma maneira, por não estar crendo. Entendeu? Não estou dizendo que não vai ter momento em que fisicamente vai ter uma necessidade. Estou dizendo que aquilo não é uma necessidade verdadeira porque você já tem a provisão. Então você fala, obrigado Jesus, que você já lidou com isso há 2000 anos atrás. E daí a provisão manifesta. Vocês creem nisso? Amém. Vocês creem que pode acontecer realmente assim? Tenho certeza que sim. Glória a Jesus. Vamos lá. Conhecendo o verdadeiro propósito da prosperidade. Cara, isso aqui é importantíssimo. Conhecendo o verdadeiro propósito da prosperidade. Isso aqui é muito importante a gente falar. Porque agora a questão é a seguinte, para tudo que existe no mundo existe um propósito. Todas as coisas foram criadas por Deus e para Deus. Então todas as coisas elas foram criadas por Deus com um propósito específico para Deus. Certo? Tudo gira em torno de Deus. Foi criado por Deus e para Deus, para trazer glória para Deus, certo? Inclusive as finanças. Deus ele não criou o papel moeda. Mas ele que criou a riqueza, ele que criou o ouro, ele que criou a prata, ele que criou os bens materiais, ele que criou a abundância, ele que fez com que tu planta uma arvorezinha, tu planta uma sementinha, ela cresce e dá fruto, toneladas de fruto na sua vida de uma sementinha. É a abundância extrema. Tudo que Deus criou é abundância extrema. Nossa, tá acabando a água do mundo. Gente, a gente tem que economizar água. Pô, vai falar pras nascentes lá de Alfredo Wagner que a gente tem na nossa terra. Não para de sair água. Tipo, Deus ele não tem nenhuma consciência ecológica, mano. Ele deixa a água assim, ó, água. Tipo, fecha a torneira, Deus. Fecha, ele não tá precisando agora. Deixa eu só falar uma coisa. O homem não tem a capacidade de destruir a terra. Só dizer isso pra vocês, tá? Tu tem como destruir localmente algo. Local, tipo assim, tu vai em São Paulo e fala, meu irmão, como não, mano? Tu viu o Rio Tietê? Sim, cara. Tu junta não sei quantos milhões de pessoas num pedacinho de terra assim. Agora, você vai lá alguns quilômetros, você sai de São Paulo, alguns quilômetrozinhos, vai no lugar do interior. Lá tem nascente de água limpa, tem terra, não tá todo mundo espremido andando numa rua tendo que se desviar, né? Não tem aquele mundaréu de carro, não tem aquele ar poluído. Tu sai um pouquinho, Deus, já tem ar fresco, já tem peixe no rio, já tem nascente, já tem fruta, já tem espaço suficiente. Não é verdade? O próprio Rio Tietê, depois ele se auto-limpa. E depois fica limpo de novo? Fica, e dá pra tomar água. E aí, mano? Vocês acham que vocês podem destruir o que Deus construiu, mano? Não, o direito do homem continuar nessa... Dá sim, pode. Não, tô brincando. Claro que não. Essa que é a questão. Deus tem que ser sustentado pelos anos. Com certeza, cara. É a bunda graça. Deus mais água. Quanto mais a gente polui, mais ele vai... Não é isso. Obviamente já tá certo. A palavra... existe maneira correta a gente fazer todas as coisas. De novo, Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de desperdício. Por causa dessa maneira que o homem funciona, essa poluição tem afetado pessoas. Certo? E tem trazido falta para a vida de inúmeras pessoas. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer é, esse negócio de que o homem vai destruir a terra, não é. Deus é um Deus de abundância, cara. Existe ar o suficiente para todo mundo, espaço suficiente para todo mundo, riqueza suficiente para todo mundo, alimento suficiente para todo mundo. O problema é algo chamado homem, ganancioso.
E o homem que vive correndo atrás, sabe, o burro atrás da cenourinha, ou o ratinho na rodinha, que fica lá, ó, e não chega a lugar nenhum, é isso. Atrás da riqueza, atrás da riqueza, atrás da riqueza, por meios que não é o que Deus gostaria que fosse. Faz sentido? Sim. Então tá. Então agora a gente tem que conhecer o verdadeiro propósito da prosperidade. Qual que é o propósito de Deus nos prosperar financeiramente? Qual que é o propósito? Qual é a razão principal da gente ter riquezas? Qual é a razão principal da gente prosperar financeiramente? Ter dinheiro, real, moeda, dólares, euro, bens materiais, tá? Vocês estão vendo que não tem problema você ter isso, né? Vocês estão vendo que é a bênção de Deus enriqueceu pessoas, não é verdade? Às vezes é difícil, fica meio bloqueante, tipo assim, não, calma aí, ainda acha que riqueza de alguma maneira é algo mal. Não é mal. Riquezas não é diabólica. Riquezas é de Deus. Deus é rico pra caramba. Ele pavimenta as ruas da cidade dele de ouro, com ouro. Os fundamentos da cidade celestial são de pedras preciosas. Ele é uma pessoa muito, muito rica. Só que o coração dele não está na riqueza. Tanto que ele coloca a coisa mais valiosa para os homens pisar em cima na cidade dele. Coloca o ouro para ser pisado lá no céu. E é isso que a gente deve viver. Tipo assim, o ouro, eu não estou atrás do ouro, estou atrás da glória de Deus. E o ouro me persegue. Para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Certo? Tu vai ver a necessidade que tem nos campos de missão aí, mano. O quanto precisa para fazer as coisas que homens de Deus estão fazendo. Você vai ver, por exemplo, o Andrew Wommack, um pastor que tem sido uma grande bênção na minha vida. As coisas que Deus colocou no coração dele custam milhões de dólares por mês. Milhões de dólares por mês. Ele tem que ter não sei quantos milhões de dólares todo mês só para a coisa continuar funcionando. E ele não pede nada para ninguém. Os materiais dele, ele dá tudo de graça. Os livros que ele produz, ele põe um preço sugerido, você dá o que tiver no teu coração. Se você não tiver a capacidade de comprar, você entra em contato com eles e fala, eu não tenho a capacidade de comprar, ele dá para você de graça. E o cara tá prosperando, meu irmão. Estava conversando com aquele irmão que veio aqui, o missionário, ele também conhece o Andrew Wommack, ele falou que ele tem agora cerca de 100 mil colaboradores no ministério dele. 100 mil pessoas que mensalmente dizimam e dão ofertas. 100 mil pessoas. Imagina. E o cara, ele vive dessa maneira. Tipo, ele não pede nada pra ninguém, ele confia em Deus, ele dá. As coisas que Deus deu pra ele, ele dá gratuitamente. E a abundância do Senhor cada vez maior na vida desse cara. Então, para esse cara poder estar fazendo e atingindo potencialmente, o que ele faz atinge potencialmente bilhões de pessoas no mundo, com o evangelho verdadeiro da graça, um cara é um baita professor. Ele precisa de dinheiro, precisa de din-din, finanças. E Deus utiliza pessoas para poder suprir isso, para que a vida de pessoas sejam transformadas. Então Deus quer. Um dos dons que fala em Romanos, eu acho que é Romanos capítulo 12 também, fala de dom, é outra lista de dons, e fala do dom da comunicação, fala aquele que tem o dom da comunicação que dê com liberalidade. Comunicação falando de finanças, de dar, de ser liberal com as suas finanças. Tem pessoas que Deus dá o dom de ser liberal com as suas finanças. Tem pessoas que Deus enriquece, o cara fica milionário e um dos propósitos maiores da vida daquele cara é financiar o reino. Tá, eu ouvi de uma história de um cara que ele ficou de pobre a multimilionário, se não bilionário, não me lembro agora, muito rápido. Tipo, Deus falou para ele fazer um investimento, ele cresceu e o crescimento dele foi assim, ó, vum! E ele é um cara que, Deus, ele pega, ele tá lá, uma história dele, o cara tava almoçando, ele olhou pra fora do restaurante, tinha um cara sentado na rua. Deus falou pra ele, dá 15 mil pra esse cara, 15 mil dólares. E o cara, tipo, não, ele falou, dá 1 milhão pra esse cara. E ele, tipo, Senhor, pô, esse cara ele não tem como gerenciar 1 milhão, tipo, que o cara não tem como, você dá 1 milhão pro cara, o que aquele cara vai fazer com esse 1 milhão? Ele falou, vai dar 1 milhão pra aquele cara. Ele foi lá, chegou, assinou um cheque, falou, ó, 500 mil.
ó, 500 mil pra você e tal, e o cara, tipo, ficou, tipo, Deus falou pra eu dar pra você e tal, e o cara, obviamente, né, você não fala, tipo, obrigado, agora deve ter, tipo, cara, obrigado, meu Deus, aleluia, e daí ele voltou, quando ele tava voltando, o Senhor falou, eu falei pra tu dar 1 milhão, ele falou, tá bom, eu vou dar outro cheque de 500 mil, ele falou, não, 500 mil ficou pra tua conta, dá 1 milhão pra ele. Ele voltou lá e fez um cheque de 1 milhão pro cara. Então o cara que era pra ganhar 1 milhão, ganhou 1 milhão e 500. Natan, eu vi um testemunho do Andrew Womack, ele falando que quando ele foi construir a escola de discipulado dele, ele precisava de 30 milhões. 30 milhões. Ele foi no banco, ele já ia financiar e Deus falou pra ele, não é pra financiar. E ele conseguiu os 30 milhões. Exato. Ele pegou e... Doações. E de doações. Ele queria fazer um empréstimo. Ele tentando fazer esse empréstimo para esses 30 milhões e não dava. E tipo, os caras sempre protelando durante 9 meses. Daí chegou um ponto que ele pegou, tipo, o que tá acontecendo? E daí o cara do banco chegou e falou, mano, já que já passou tanto tempo, vamos refazer toda a proposta de... E ele só conseguia ver mais 9 meses. Ele falou, cara, algo tá errado. Ele foi orar e o Senhor lembrou ele de uma promessa que o Senhor tinha dado para ele, que falou, olha, os teus colaboradores, eles são o teu banco, você não precisa de banco. Os colaboradores, as pessoas que o Senhor levantou para financiar o trabalho dele. E daí o Senhor falou com ele falou assim, cara, ele lembrou disso, ele falou, meu irmão, o Senhor tinha falado isso para mim. Ele falou, Senhor, mas a questão é o seguinte, se eu tomar essa decisão e eu falar para minha equipe que a gente não vai pegar um empréstimo, que a gente vai confiar no Senhor, que o Senhor vai suprir dos nossos colaboradores, eu não vou mudar, mesmo que no outro dia chegue o banco me dando a oferta do empréstimo. Daí o Senhor confirmou, não, é isso mesmo, toma essa posição. Ele tomou essa posição, no outro dia chega o cara do banco, olha, eu vou te falar, vocês vão precisar de mais de 30 milhões. A gente conseguiu fechar para vocês 50 milhões de empréstimo. Ele falou, tarde demais, já consegui o meu dinheiro. No outro dia, cara. O cara precisava de 30 milhões e tipo, ele já tinha que gastar por mês. Isso é a mais, além de todo o dinheiro mensal de milhões que ele tinha que suprir, cara. Tá andando? Então, cara, olha que doideira, mano. Olha que loucura. E esse cara, ele teve uma época que ele era tão pobre. Ele passou um momento de pobreza onde a mulher dele estava grávida de 8 meses e passou, tipo, 2 semanas sem comer nada por não ter o que comer. O Andrew Womack. E ele não... Imagina, 2 semanas no forced fast, num jejum forçado por não ter o que comer. Ele não queria pedir, não queria andar em dúvida. E ele falou, isso aconteceu por causa de coisas que eu tinha, entendimentos errados que eu tinha na minha mente, que acabaram fazendo com que eu vivesse isso. Não foi culpa de Deus, é eu que não soube tomar posse das coisas do Senhor. Mas olha isso, cara. O cara tem uma época que ele era muito pobre. Hoje o cara tem um ministério multimilionário. E a vida do cara em si, cara, é muito legal ver. O cara ele tem a mesma casa que ele construiu lá no comecinho do ministério dele. E é uma casa boa, é uma casa grande, uma casa boa, segundo o que ele fala e tal. Mas é tipo, o cara não tá naquela pra ele, mano. O cara nunca mais compra carro, ele ganha carro. Por quê? Porque ele já deu um monte de carro. Ele dá muito carro. Ele tinha que comprar o carro pra ele, se eu não me engano. Eu sei o seguinte, ele teve vezes que ele comprou o carro parcelado pra outra pessoa. Tava lá, comprou um carro, deu pro cara e ficou pagando todo mês a parcela do carro para outra pessoa. Carro bom. Daí chega um ponto que ele começou a ganhar carro, e ele não compra mais carro. Tipo assim, o carro passa 1 ano com o carro, chegou outro cara, dá outro carro para ele, depois dá outro carro para ele, depois dá outro carro para ele, ele não compra mais carro, ele ganha carro. Todo mundo quer ganhar carro, né? A gente fala disso e a gente, cara, que legal, eu quero ter esse estilo de vida, mano. Mas, cara, você não vê toda a questão de entender isso, de começar a tirar as riquezas do coração, olhar para o reino de Deus, botar o reino de Deus em primeiro lugar, financiar o reino de Deus e daí começar a colher os frutos disso. Entrar nessa graça de Deus onde a abundância começa a manifestar. Qual que é o propósito da prosperidade? 2 Coríntios 9, 8 a 12 fala assim. E Deus é poderoso. Tá, então primeira coisa, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 fala assim. Porque conhecestes a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vós enriquecesseis. Daí no outro capítulo, esse verso que a gente vai ler, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, fala assim. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda esta graça,
Certo? Então aqui não está falando de uma porcentagem dessa graça. Está falando dessa graça por completo. Como é que é essa graça por completo? A fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Veja que a razão do Senhor te dar sempre, em tudo, toda a suficiência é para o propósito de você abundar em toda boa obra. O fim da prosperidade é para você abundar em boa obra, não é para acabar em você. A razão da prosperidade não é para você, é através de você. Não significa que você não vai ter o suficiente, mais que o suficiente, melhor do que jamais tu conseguiria através do teu próprio esforço. Mas o foco não é você. O foco é através de você. A razão de tu ganhar dinheiro não é para ser gasto em você. A razão do teu dinheiro, do salário que você recebe, a razão do que você ganha, não é para acabar em você. A razão de você ganhar dinheiro é para ser através de você, para você abundar em toda boa obra. Natan, se eu pensar dessa maneira, quem é que vai cuidar de mim? Deus. Se eu pensar dessa maneira, como é que eu vou prosperar? Deus. Se eu realmente botar o meu foco em abundar em boas obras e a razão do dinheiro que eu tenho em ser liberal nas boas obras do Senhor no reino de Deus, vai faltar para mim. Tu não conhece Deus? Tu não conhece Deus? É impossível. É impossível você ter esse coração e começar a usar o teu dinheiro para a obra de Deus, para boas obras, e tu não receber em boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Bem estranho, mas basicamente, sabe quando você vai comprar pipoca? Você coloca a pipoca no potinho e eles fazem assim, ó. Então, boa medida, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Recalcada, acho que é assim, ó. Sacudida e transbordando, deitarão no vosso regaço. A razão dessa graça de Jesus, que sendo rico se fez pobre para que tu enriquecesse, essa riqueza é para tu ter sempre, fala sempre, sempre, em tudo, toda a suficiência, para abundar em toda boa obra. Quer dizer, se você você for o exemplo da prosperidade de Deus e toda a graça estiver manifestando em você da prosperidade de Deus, você vai ser tão próspero que tu não vai encontrar nenhuma vez uma necessidade ou uma boa obra que você não possa ser o financiador daquilo. Toda igreja que você encontra, você pode ser o financiador. A gente está precisando fazer uma área para as crianças. Você vai chegar lá, pode construir, toma. Daí você encontra o cara no caminho, pô, então, e aí, qual que é eu sou missionário, onde é que você está indo? Ah, tô indo para tal lugar, pô, legal, aqui, eu quero dar isso aqui, ó, 50 mil para você, vai lá, mano, você está precisando disso. Imagina você ter sempre em tudo, toda a suficiência a tal ponto que não existe boa obra que você não seja participante. Isso está falando de din-din, finanças. Está falando de finanças. Ah, a gente tem que participar de boa obra de corpo e vontade? Sim, tudo bem, mas o contexto aqui é dinheiro, é finanças. Só que enquanto você olha as finanças como algo que acaba em você, mano, você pensa em finanças, roupa, finanças, calça, finanças, tênis, finanças, japonês, finanças, viagens, finanças, hotéis. Enquanto a tua mentalidade está nisso, e você não entende que o propósito das finanças é que tu manifeste o reino de Deus e financie o reino de Deus e que você abunde em boas obras através dessas finanças que o Senhor está trazendo para você, você não vai ver abundância de finanças na sua vida. Deus, e nós vamos falar sobre isso, mas Deus procura semeadores para dar semente. Deus procura semeadores para dar semente. Deus procura semeadores para dar semente. Se tu pega toda a semente e come, tu vai ter semente para comer, mas você não vai ter em abundância. Então aqui está falando que a razão da graça é que tu abunde em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha isso aqui. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, fala para mim, semente.
Semente. Semeia. Semeia. Então aquele que é semeador, Deus dá semente. E aqui está falando de dinheiro. Está botando semente, a linguagem de semente, como falando de finanças. Então Deus ele dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Então, Deus ele não vai dar só semente para te semear, ele vai dar pão para te comer, certo? Deus ele sabe que você precisa comer pão, e você faz parte do reino de Deus. Então ele suprir abundantemente coisas para você gastar em você, em roupa, em comida, em carro, em coisas que você precisa. Ele quer suprir abundantemente para você e ele vai suprir, é a vontade dele. Mas ele dá semente ao que semeia. Tem dois tipos de pessoas. Tem a pessoa que ela é o comedor de pão e a pessoa que é o semeador de sementes. A pessoa que ela é um semeador, que a mentalidade dela para com as finanças é tipo, Senhor, como é que eu posso ajudar mais as pessoas? Como é que eu posso ser mais uma bênção, Senhor? Como é que eu posso prosperar mais para que eu possa ajudar mais? Como é que eu posso prosperar mais para que eu possa abundar em mais boas obras? Como é que eu posso, Senhor, dar mais, poder ser mais frutífero nessa área para o teu reino? Uma pessoa que pensa dessa maneira, meu irmão, o canal Deus vai mirar em você e você vai ser o canal, vai chover semente em você. Por quê? Porque ele sabe que você não é... Agora, tem aquelas pessoas que apenas pensam na sua necessidade. Senhor, supre minha necessidade. Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu. Posso falar uma coisa? Deus vai te dar pão para comer. Mas você vai comer o pão e você vai ter só isso. Você não vai abundar. Porque teu coração está no lugar errado. Não porque Deus não quer te dar. É porque Ele não pode te dar, senão vai te destruir. Teu coração está no lugar errado. Deus ele fez o reino dele funcionar de tal maneira que teu coração ele precisa estar na posição correta, porque para tu crer em Deus verdadeiramente, você tem que estar com o coração na posição correta concernente a esse assunto. Então o reino de Deus funciona de tal maneira que você tem que ajustar o teu coração na posição correta para que então a chave vire e a abundância que tu já tem sobre você comece a cair e a manifestar. E uma das primeiras coisas é reconhecer, a prosperidade não é para você. A prosperidade é através de você. Cara, isso é incrível, cara. Não é massa pra caramba? Tipo, mais ou menos. Cara, vocês estão entendendo? É o coração de Deus, cara. Tu não tem como falar isso e não dizer, cara, verdade. Esse é exatamente o coração de Deus. Não faz todo sentido com o caráter de Deus ser dessa maneira? Não faz todo sentido. Você olha Deus e daí você vê esse tipo de ensinamento que ele dá em relação à finança e fala, cara, só podia vir de Deus. Com certeza é de Deus isso. Tem o gene de Deus isso. Tem a característica de Deus. É tipo, cara, você não pensa em você pensa no outro. A razão de tu ganhar dinheiro é tu ajudar o outro. E daí, por causa disso, chove as bênçãos do Senhor sobre você. Porque Ele é o teu provedor. Tudo é dele. Isso é totalmente contrário ao pensamento do mundo. Totalmente contrário. Totalmente. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira. Então, ele vai multiplicar a sementeira de quem é semeador. E aqui fala que ele vai aumentar a sua sementeira, que é o lugar que tu guarda a semente, certo? Para quê? Para que aumente os frutos da vossa justiça. Está falando de novo de boas obras, em outros termos. Ele vai multiplicar a tua sementeira, já que tu é um semeador, já que a tua mentalidade não é de comedor de pão, mas de semeador. Ele vai te encher de semente, vai multiplicar a tua sementeira para que tu abunde em mais... Como é que põe aqui? Cadê? Boas obras. Não é boas obras, eu uso outro. Vossa justiça. Isso. Frutos da vossa justiça. Amém? Porque a administração deste serviço... Que serviço? De tu doar deliberadamente, com o coração grato, as coisas para auxiliar na necessidade de outro irmão, certo? Ou para suprir o reino de Deus naquilo que o Senhor está fazendo, certo? Isso, a administração desse serviço, não só supre as necessidades dos santos. Quem são os santos? A igreja, certo? Não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Quer dizer, não só supre a necessidade dos santos, mas multiplica as glórias que são dadas a Deus. Obrigado, Senhor, por suprir nossas necessidades. Obrigado, Jesus, por ter suprido isso. Não é verdade? Não é verdade? Faz sentido? Sim ou não? Sim. Vocês estão entendendo?
Sim. Se vocês têm alguma dúvida acerca da razão da tua prosperidade, vamos ler para finalizar agora, depois a gente continua. Efésios 4, 28. Olha o que Paulo fala. Aquele que furtava, não furte mais. Quer dizer, tu roubava? Não roube mais. Antes, trabalhe. Fala comigo, trabalhe. Trabalhe. Fazendo com as mãos o que é bom. Para que, olha para mim. Para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Eita, glória! Olha a razão de tu trabalhar. A razão de você trabalhar não é para você. Não é para que tu compre um carro novo. Não é para que você se vista melhor. Não é para que você coma fora. Não, entenda, vocês estão entendendo que eu não estou falando que isso é errado? Estou falando que o propósito e o foco e teu olho singular olha para uma só direção. E a razão de tu trabalhar, Paulo ele não fala assim, ó, aquele que roubava, agora trabalhe para não roubar mais. Ou agora trabalhe fazendo o que é bom com as mãos para que possa comprar sua própria roupa em vez de roubar. Para que possa comprar, ter o seu próprio dinheiro em vez de tirar do outro. Não, ele fala assim, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Pode estar mais explícito do que isso? A razão de tu prosperar, a razão de tu ganhar dinheiro não é para você. É por você. E acaba ficando em você, uma boa parte. Porque, de novo, você faz parte do reino de Deus. Deus quer que tenha abundância para você. Mas o foco não é você. O teu foco é os outros. E daí na congregação dos santos... o meu foco é vocês, o foco de vocês é os outros. E assim não existe necessitado, não existe falta. É o fluir de Deus através de cada um de nós, para cada um de nós. Amém. Sim. Faz sentido? Sim. Então tá. Vamos para perguntas e respostas. Alguém tem alguma pergunta em relação ao que a gente tem falado? Uma coisa assim, Nathan, você falou uma questão de falar, né? A importância de falar. Sim. Então, eu vou se apertar, vai suprir. Mas o só falar, essa é uma segunda parte, né? Se você ainda não está convencido daquilo, né? Se não tem outra transformação interna, você falar... Sim. Né? Por isso que a salvação é crer com o coração e falar com a boca. Não é só falar com a boca, você tem que crer com o coração. Às vezes você pode falar para reafirmar coisas no teu coração. Sim. Ah, tá, isso sim. Você pode usar isso como ferramenta. É o que eu sou. Exato. Tá, mas eu não estou falando desse tipo Certo. de falar. Estou tipo, o Senhor vai suprir, o Senhor vai fazer. Né? Se eu não creio ainda de que Deus é o provedor, Ele é o meu tudo, tá, ele é minha herança, se isso, eu não estou convencida disso, eu falar, Ele vai suprir, né? Verdade. Tipo, às vezes as pessoas elas querem provar. Tipo, elas ouvem isso e falam, nossa, interessante isso. E elas querem testar para ver se funciona. Então elas começam, não, Jesus, Deus é meu provedor. E começa a falar, e daí vê durante uma semana para ver se melhorou alguma coisa. Não melhorou, isso é valendo. Você não creu, você não se estabeleceu que realmente isso é verdade. Você está tentando ver se funciona, então você alinha umas palavras aqui para ver se muda a tua realidade ali. E isso realmente não acontece, porque não é um fruto genuíno da fé, o que você está falando. Então, para ver esse fruto que você está falando, há todo um permanecer mesmo. Permanecer nessa verdade, entender essa verdade, entrar nessa verdade. Começar a dar passos nessa direção. E daí dá pequenos passos, exatamente. Lá, e daí você Exatamente. Você está indo, irmãzinha? Tá aqui? Deus abençoe. Tchau. No nosso trabalho, a gente tem muita exposição. A gente trabalha muito no marketing total de rede social, né? E aí, a gente conquista muita coisa, assim, né? Tem presentes que a empresa manda, tem reconhecimentos que a empresa faz. Como a gente, né, na questão, né, de ganhar e até eu, né, já passei por algumas experiências que foi Deus total de passo de fé. Mas nessa questão da exposição, de que tudo é por ele, para ele, não tem problema a gente colocar, porque tudo vai para a rede social, tudo é muito aberto. É que assim, por exemplo, tem gente que fala, eu não vou postar porque vai ter inveja.
Ai, eu não vou postar porque eu não quero me aparecer. Eu falo, cara, eu posto porque tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei é pro Senhor. Então eu recomendo para as minhas meninas que poste, minha filha, poste, porque o que você tem é através do Senhor, né? E tem gente que já pensa, ai, não, eu não vou postar porque senão vão achar isso, vão achar aquilo, eu vou ficar aí com inveja. E também Mas a questão Mas eu digo de dar esse reconhecimento, de dar glória a Deus. Com certeza. Com certeza absoluta. É isso, cara. Eu entendo às vezes momentos em que... Tem momentos que, quando eu estou evangelizando, eu não chego de cara dizendo glória a Deus, irmão, como é que o senhor dá a paz do Senhor? Cara, eu não chego assim. Existe sabedoria. Às vezes eu não chego mostrando que, ei, essa cristão, porque o cara vai virar as costas e vai correr, mano. Então, às vezes eu chego pro cara e o cara nem sabe que eu sou cristão. Eu chego e ganho o cara na maneira de eu ser. E aí, mano, como é que você tá? Tudo bem? O cara nem sabe o que tá acontecendo. Mas, cara, eu tô sendo gentil com ele. Eu não tô falando com aqueles jargões religiosos. Tipo assim, existe um momento onde você se faz de tudo para com todos, para, de certo modo, ganhar alguns. É o que o Paulo falou. Então, às vezes, você meio que usa isso como uma estratégia para poder acessar alguém. Mas um filho de Deus, agente secreto, não existe. Você deveria ser um filho de Deus onde quer que você vá. Então, meu irmão, se é Deus que te prospera, tipo, lá eu trabalho na marcenaria. Trabalhava na marcenaria e botava os fonezinhos de ouvido aqui, aquele tampãozão de ouvido e começava a cantar. E cantava, ficava... Tu é a glória! E daí, onde eu estava trabalhando, tinha o neguinho e o negão. Era o negão e o neguinho. Doido da cabeça deles. Um é mais doido que o outro. E um é macumbeiro. Macumbeiro de toca. Ele fala, cara, quando eu toco tambor, pode tomar 1 litrão de cachaça, não faz nada. Eu falei, olha, caramba, que habilidade. Demora, mano, que tá tomando contigo. E eu sempre falando de Jesus, do tempo do fim, Jesus tá voltando, mano, os sinais do tempo do fim, pai, eu tava super nessas questões. E daí o Neguinho ia lá e colocava a música no alto-falante que tinha lá na marcenaria. Colocava aqueles funk, meu Deus, 60, 60, 60. Porra, para com isso, cara, tira isso. Ele, não, mano, é massa pra caramba. Não sei o que. Eu falei, beleza, então tá. Passava o tempo, agora é minha vez. Ela colocava o rodou pra frente. Não, mano, mas esse negócio não. Você coloca as tuas músicas, não tem problema, tem que escutar porque você coloca agora. Vou colocar as minhas, colocar os louvores lá pra tocar. E tal. Cara, eu era vocal do que eu acreditava. Eu falava, meu irmão, Jesus tá voltando, cara. E a pessoa é o seguinte, mano, esse mundo vai acabar e não vai ser mais dessa maneira que não. Chegou um dia, esse cara teve um sonho. Ele teve um sonho que Jesus estava voltando e coisa estava acontecendo e tipo, o céu se abrindo, tá tendo um sonho de Deus. E Jesus falou, Natan, tá louco, mano, você tem que parar de falar esse negócio aí, mano. Porque, pô, eu tive um sonho assim, você tem que parar de falar isso. Eu falei, eu não vou parar de falar coisa nenhuma, meu irmão, tu que te arrependa. Jesus te mostrando as coisas, mano. Então eu vou parar de falar coisa nenhuma. Não vou parar de falar do que eu vi, do que eu tenho visto e ouvido. Mas, cara, você tem que ser vocal. Porque se é Deus que te prospera, existe a questão de você fazer o seu trabalho, tá? Você está sendo... você foi... Mas um monte de gente faz uma conquista, é isso, entendeu? Um monte de gente faz a mesma coisa e não consegue ganhar. É essa. Você não reconhece. Mas foi eu que olhei, mas foi eu que fiz, mas foi eu que fui lá e fiz tudo, entendeu? Eu sei se exaltarem, porque eu sei mais ou menos como funciona. É tipo marketing multinível, né? Não sei como funciona. Eu conheço o trabalhar. O mundo em si, a sociedade já diz que você tem que conquistar tudo pelo seu mérito, pela sua própria força. E essas empresas são mais ainda. Que você que vai atrás da sua carteira de cliente, não é? Você tem que ter as metas, tem que fazer tudo, é porrada de coach, é tudo de você totalmente egocêntrico. Então vocês quebram mãos para as pessoas, né? Que é Deus. Então é ótimo. Sim, tem um monte de gente que trabalha e não consegue. Tem gente que esconde, porque pensar, se eu fizer isso, você pode escandalizar algumas pessoas e elas não vão comprar de mim de novo, tá achando que você é a fonte da tua prosperidade. Meu próprio marido fala, você fica colocando esses negócios de Jesus, você é pastora? Aí eu falo, não, querido, eu não sou pastora, mas... Não, porque você vai afastar as pessoas. Eu não compraria de você, porque eu não acho nada, não tem nada a ver você ficar falando de Jesus. Eu falei, então, mas eu não veio pra você, eu te dou os produtos. Então, né? Então, e se tem alguém que vai se afastar de mim por isso,
Lamentável. Os teus clientes não são os teus provedores. Quando o Espírito Santo Deus é te teu dá a provedor. direção do que você tem que falar, quando você acredita naquilo que ele já te passou, você tem que falar, porque já aconteceu isso comigo, eu já falei com o Marcelo. Onde Deus me deu uma direção e eu falei, onde ficou todo mundo assim, ó, tipo, ela é louca. Mas ficaram mesmo assim. E depois eu cria tanto nisso e eu ria, e todo mundo sério, e eu rindo naquilo que eu acreditava que Deus já tinha me falado. E aí eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí mesmo. Podem rir, podem dançar da minha cara, mas aí eu tenho certeza plena naquilo e depois aconteceu. E aí ficou todo mundo lá, aí veio todo mundo assim, olha ela, não, você não veio assunto, você falou sobre a verdade mesmo. Aí o outro, não veio assunto, então você já sabia, Exato, você conhece. você tem a plena certeza. Então é exatamente isso, a gente tem que... E quando Deus fala, não tem como você virar as costas e falar assim, e tem que ser vocal, tem que ser vocal no que a 500 gente... mil, não, era 1 milhão, né? Vai lá e dá. Você não consegue nem comer, não consegue respirar enquanto você não cumprir aquilo que Deus te falou. E aí quando a gente passa na vida das pessoas assim, a gente está passando alguém na calçada, e aí Deus fala, fala com aquela pessoa qualquer coisa. Nem que você fala, nossa, que tênis legal, e aí você já pega aquela pessoa. E se ela for embora, Deus te incomoda, você tem que sair correndo atrás dela. É uma questão da gente exatamente reconhecer a nossa vida na nossa. Então, basicamente, tudo é de Deus. Então, meu irmão, quem merece glória? É Deus. Então é isso. Então, é esse entendimento de que, tipo, cara, eu sou filho de Deus, tudo é por Ele e pra Ele, eu vou ser vocal em relação a isso. Sabe, as pessoas são vocais acerca do seu pecado. As pessoas vão lá e eles fazem... Pô, o cara vai lá e se orgulha do seu pecado e pronuncia o seu pecado e... Sou pecador mesmo, que legal! Eu tenho cliente que é da Umbanda, ela posta convite para sexta-feira do não sei o que lá, sexta-feira com umas imagens que, né, enfim, que postam lá, graças a algum, não sei o que, e a gente fica assim, não vou falar de Deus não, porque, gente, né? Falei, Bruno. O Rafa, eu quero um testemunho. Eu vou... Essa é a hora. Entrar na hora do testemunho. Então, começou, vai contar o testemunho. Eu não sei qual, mas eu tenho que contar. Mas agora é a hora do testemunho. Uma coisa que eu ouvi você tem que brilhar menos e iluminar mais. Certo. A questão é, uma lâmpada brilha, mas ela vai brilhar ali. A pessoa que tem o dinheiro, ela vai ter o dinheiro para ela. Mas se ela não investir, se ela não multiplicar, não investir em fazer esse rio fluir, não vai abençoar outras pessoas. Você vai ter aquela riqueza para você e você vai começar a ter medo, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. A lâmpada está brilhando. Alguém vai vir pegar essa lâmpada para brilhar lá. Mas se ela estiver iluminando aqui e começar a multiplicar, iluminar mais, ninguém vai ter esse medo. Todo mundo vai querer prosperar para abençoar o reino e começar o rio fluir. Como você falou, vai ser um lago. Porque Deus vai transbordar em você, não vai ser um lago. Você vai começar a transbordar tanto que você não vai ter medo de virar um rio. Porque Deus vai estar sempre pingando. Amém. Você sempre jogando. Amém. O que você falou é totalmente bíblico, porque Jesus falou, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele falou também que nós somos a luz do mundo. Você não acende uma vela e coloca ela debaixo de um balde, entendeu? Então é isso, você pode ser uma luz, mas não querer brilhar e se esconde. Não, minha luz, eu não posso, porque senão vai gastar minha luz. E daí, não, você brilha a tua luz. Quanto mais você brilha a tua luz, mais luz o Senhor vai te dar. E um testemunho, já que o Rafael contou um testemunho, contou um testemunho. Isso eu não contei pra ninguém. Eu um monte de gente que eu gosto, eu não sou muito bom de falar, mas eu... Um dia eu fui comer um pastel. Japonês gosta de pastel. Aí eu comi um pastel, só que aí eu tava morando com meu pai. Aí, tipo, eu tava com minha avó, minha mãe que eu não comia. Sim. Aí eu fui no mercado, vou comprar uns frangos pra fritar aqui de vez em quando, né? Não vou ficar pra comer o bolo, só pra dar na panela. Tem uma mistura. Aí, beleza. Aí eu fui no mercado. Aí no mercado, eu tava lá na fila, tinha comprado uns nuggets, um negocinho e tal. Aí tava demorando. Aí eu já não sou muito paciente, né? Demorando. Aí tava uma senhorinha lá. Aí eu só tava olhando, assim, observando. Aí, do nada, será que tem esses R$90 na minha conta? Aí a mulher perguntando, eu não sei se liberou a coisa não é no caixa. Aí de repente, acho que tem que passar, a mulher passou, não tem. Aí a mulher, nossa, eu jurava que tinha.
eu sou meio desconfiado. Será que ela está fazendo só pra moça do cara? Aí do nada, a mulher tá, eu tipo, acho que eu vou pagar pra ela, Aí do nada, a mulher fica, não tem. Aí ela fica, nossa, moça, pode passar, eu vou pagar pra você. Amém. Nossa, você comigo. Eu pagar pra alguém. Que eu posso estudar, porque o nosso comigo foi. Você faz com uma mão, a outra não deixa saber. Exato. Não, mas isso aí você está dando glória a Deus, cara. É que ele se colocar com B, para. Exato. Não fiz aqui, não. Aí, tá. Aí eu paguei pra ela e tal. Ainda sobrou lá pra comprar uma. Aí na hora que eu tava indo embora, um rapaz tava com a filha no colo, a moça. Perguntou, qual é o seu nome? Eu falei, Danilo, prazer em conhecê-lo. Aí, tipo, eu não tinha nem reação. Falei, por causa disso, se viram conhecido, eu não vou porque eu só falei. Mas aí o que eu vejo nisso é que é um exemplo. Sim, com certeza. A luz iluminou, a luz brilhou, foi quando o Espírito Santo veio, tocou. Exato. E Eu tive você... essa percepção, paguei, ela brilhou e iluminou. Acho que aquele cara vai fazer mal. Vou fazer igual. Eu não vou sair achando, faz isso mesmo, porque tem esse sem reação, sem falar nem nada. Você podia falar, deixa eu passar a minha primeiro, depois você resolve. Né? Eu peguei no dente, olhei, um sorriso. Amém. Aí, tipo, passou um tempo, tava no mercado, tava com o cara, não sei se eu tava com você. Aí tinha uma, sabe aquelas moças que tinham um monte de filho no mercado, só esperando ele passar, tipo, moça aí. Aí, fiquei olhando, observando aquilo, a moça, tipo, já ia com costume pra fazer aquilo. Ela tava com um monte de filho, pediu. Aí ele viu o cara tava passando, então você pode passar isso aqui pra mim? Aí o cara foi lá, olhou, passou, aí chegou o filho, ela falou, filho foi lá, chegou, não dá não, meu filho não dá não. Mas sabe aquela pessoa que já tá assim, pra pedir? Às vezes a pessoa que ela não tem tantas finanças, às vezes é mais serva das finanças do que um rico, uma pessoa rica. Então, esse é o testemunho. Isso, calma aí. Tá, mas eu vou avisar que agora é o momento do testemunho. Isso. A mulher vai falar agora. Tem também. Tem a tarde também. Agora é o momento de testemunho. Amém. Testemunho. Obrigada por compartilhar, Dani, o seu testemunho, exalando o bom perfume de Cristo. Obrigada, Jesus. Amém. Agora, eu quero, não valendo a Lila, não valendo, né? Não, Deixa pra mais tarde. Deixa a Lila. As meninas. Se ela quiser. Ainda tem. Nós temos bastante? Sim. Dá pra Então, tá pra Lila. Tá. Alguém quer compartilhar o testemunho? Quem quer compartilhar testemunho sobre essa questão financeira, sobre essa questão da prosperidade deles? Eu tenho. Foi legal, Renato. Não, ela conta depois você, Cacá. Relacionado a isso, mas também eu acho que é um testemunho de que como que fala? A maneira que o Espírito Santo age na gente, o mundo espiritual, ele vê. Eu estava indo trabalhar, era 6 horas da manhã, estava no ponto de ônibus, estava no ponto de ônibus, e aí veio uma senhora, acho que estava drogada, não sei, mas ela estava passando no ponto de ônibus, estava pedindo moedas para as pessoas que estavam ali. E eu realmente, esse dia eu não tinha nada, nem moeda, só tinha só o bilhete. E quando ela chegou bem próximo aqui, ela ficou muito próximo aqui, e eu senti aquele odor, eu estava muito fedida. E aí ela olhou assim para mim, ela pegou e falou assim, e você tem alguma moeda? Com raiva assim, você tem alguma moeda para me dar? Aí eu peguei e falei assim, e eu fiquei com medo dela me agredir ou fazer qualquer coisa, porque eu até coloquei o pé assim atrás e, né, se ela vir me empurrar, eu me seguro. Aí eu peguei e falei assim, eu não tenho nenhuma moeda, mas eu tenho algo para te dar. Eu ia dar um abraço nela, mesmo ela cheirando ruim, eu ia dar um abraço nela. Ela se afastou de mim e ficou gritando, ela falou assim, não!
não quero. Porque eu sei que você vai me dar, porque tem é Deus. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Então, né? Aí eu falei assim, não tinha, né? Em relação à vida da prosperidade, eu não tinha nenhuma moeda para dar, né? O que eu tinha era um abraço, que eu falava assim, foi Deus que mandou te dar. Mas ela já sabia que o que eu ia dar não era dinheiro, né? Que o que eu tinha para dar para ela era uma outra coisa, né? Ela se afastou e ficou gritando lá. Eu falei assim, ficou todo mundo me olhando assim. Eu falei assim, gente, eu não fiz nada, né? E ela foi embora, ela falou assim, meu Deus. É engraçado que o mundo espiritual, os demônios nos conhecem às vezes melhor do que a gente se conhece. Eles sabem. Então ele sabe o nosso poder, o nosso potencial. Às vezes a gente vai tudo, caramba, se o demônio manifestar, é o que eu vou fazer? Não, você vai lá e você vai acabou, vai ter que obedecer. Então, porque... E ele sabe disso, ele sabe a nossa posição. Fala, querido. O meu é um pouco da... Como eu virei missionário, né? Amém. Eu tenho 4 anos e eu tenho 2 anos de conversão. Amém. E quando eu morei fora do país, e ali eu tive uma experiência com Jesus, né, 2 anos atrás. E aí quando eu voltei para o Brasil, eu sou publicitário, eu trabalhava numa grande agência. Eles me recontrataram. E eles queriam me formar como um diretor lá. Então eles me contrataram com um cargo muito bom, né, na área de projetos. E eu tinha um salário muito bacana. Só que aí quando, né, eu comecei a trabalhar nessa grande agência, eu me batizei. E aí Deus começou a me mostrar o meu chamado missionário, né? E aí eu comecei a orar por isso. Durante 6 meses eu trabalhando lá, mas o coração já não estava ali. Sim. Aí eu comecei a orar e teve um dia que era por volta de umas 5:30 da manhã, estava indo para a academia orando. E aí Deus falou comigo, falou, vai para o sertão, larga tudo e vai para o Nordeste. E é isso que eu fiquei pensando, mas como assim? O Nordeste é muito grande, né? Sim. Aí eu falei, coloca hoje uma pessoa na minha vida para me dar um direcionamento. E aí eu mandei uma mensagem para um líder meu de célula. Eu me batizei no Bola de Neve. E aí ele falou, eu conheço 2 programas de missões, um é a Jocum, que é um programa bem sério, né, mundial, e o outro é do Instituto Livre, do Juliano Som, tudo. Eu falei, beleza, eu não conhecia nada, né? Beleza, aí cheguei no meu trabalho, e aí eu entrei, né, no site da Jocum, dei uma olhada, assim, achei bacana, mas não sentiu no coração. Aí quando eu entrei no site do Instituto Livres, eu vi que o escritório deles ficava no Nordeste, em Teresina, no Piauí, e teria uma missão, né, que eles têm um projeto que acontece 2 vezes por ano, que ia ser em julho do ano passado. Eu falei, é isso, né? Senti no coração, é aqui, é em abril. Eu falei, vou pedir demissão, vou ficar 2 meses lendo a Bíblia. Eu não conhecia nada, né? Não era assim cristão, né? Aí eu falei, beleza, isso que eu vou fazer. Aí cheguei, chamei meu diretor. Aí eu falei, cara, vou pedir demissão. Ele, como assim? Eu falei, não, eu vou virar missionário, cara. Sério, assim, aí ele... Isso era 9h da noite, a gente foi ter uma reunião, era bem tarde mesmo. Aí ele... Eu comecei a falar de Jesus, de Deus pra ele, ele começou a entender, assim, falou, cara, legal isso, né? Aí ele falou, beleza, então faz o seguinte, era dia 5 de abril, ele falou, fica até o final do mês, né, pra gente contratar uma pessoa, organizar e você vai, né? Aí beleza. Aí o que era legal, porque assim, esse meio de publicidade é um meio bem complicado, né? E as pessoas movidas ali muito por dinheiro. E aí a galera falava assim, como assim? Você vai pagar tudo e você vai viver do quê? Eu falei, não sei, Deus vai ver, cara. Porque, tipo assim, eu não tinha isso. Eu falei, cara, eu ganhava muito bem, mas eu falei, sei lá, Deus vai prover. Eu tinha essa fé dentro de mim. E as pessoas falavam, não, como assim, cara? Eles não acreditavam. Aí, beleza, né? Eu já tinha pedido demissão, estava trabalhando 3 dias depois, né? Que eu já tinha falado com o meu chefe. Aí eu falei, vou entrar no Instagram do Juliano Som, que é o rapaz que fundou, né, o Instituto, que é o cantor. Aí eu falei, vou olhar. Comecei a olhar, porque eu não seguia ele. Aí eu comecei a descer lá as fotos. Ele tinha publicado 3 vagas de trabalho. E uma das vagas de trabalho era o que eu fazia, gestão de projetos. Aí eu olhei, assim, nossa, né, que legal. Jesus-ciência. Falei, já conheço Deus aí nisso, né? Aí o que eu fiz? Eu baixei meu currículo na hora, atualizei e mandei para o e-mail que estava lá. Falava, envia para esse e-mail e coloca pretensão salarial. Aí eu falei, cara, se eu for colocar o que eu ganho aqui, nunca os caras vão conseguir
Sim, Aí eu falei, ó, Deus já falou pra eu ir, eu vou sim, ponto. de graça. Ou se vocês quiserem me ajudar, qualquer coisa. Condução eu e da refeição já tá falei, bom. meu amigo, se tiver, e mandei. Aí, foi muito engraçado, que aí eu chamei meu diretor, falei, cara, lembra o cara da missão onde eu vou fazer? Eles precisam de alguém que faz o que eu faço. Ele falou, você não chama esse cara no Instagram, né, na conversinha lá, e fala com ele, fala, o cara tem quase 1 milhão de pessoas seguindo, deve ter um monte de gente. Mas ele não vai ver isso. Não fiz. Terminou a semana, eu trabalhava ali perto do Ibirapuera, ali numa agência de publicidade. Aí eu, trabalhando à tarde, tinha uma lanchonete no hall da agência, assim, um prédio que era só da agência, e era só para funcionários. Aí eu fui descer para tomar um café, eu tomava um café todos os dias. Aí desci assim, na hora que eu olho assim no fundo do lugar, que era um jardim, assim, quem tava lá? Aí eu olhei assim, eu falei, cara, não é possível, esse cara veio pra me conhecer. Na hora eu senti isso no coração, eu falei, vou lá, né, meu? Aí eu, mas o Senhor, gente do Aí ele olhou, eu falei, cara, você tem 1 minuto? Aí ele falou, tenho, eu vou entrar numa reunião, mas tenho sim. Eu falei, cara, eu sou missionário, olha, que vou lá pra sua missão, eu quero trabalhar com você. E ele só, legal. Aí ele falou assim, fez umas perguntas, você é casado? Eu falei, não, eu era solteiro ainda, né? Eu falei, não, eu sou solteiro, não sei o quê. Você tem um cartão? Eu falei, cara, cartão não tenho, porque eu já tinha 1 mês pra sair da agência, né? Aí fui lá na minha mesa, peguei uma folha de sulfite, anotei meus dados, assim, entreguei para ele e para o Kleber, que era o diretor do instituto, que estava com ele lá, né, do instituto. Entreguei, isso era uma terça-feira, dia 16 de abril. Aí na quarta-feira, não ligaram. Aí na quinta-feira, né, no dia 18, assim, eu acordei 5h30 da manhã de novo. Aí quando eu olhei meu celular, que eu estava indo para academia, eu vi uma mensagem de um amigo meu, do Raul. E saí assim, o Raul cresceu comigo, né? Aí eu olhei a mensagem, era só uma foto da folha de sulfite que eu entreguei pro Juliano Som. Eu falei, cara, o que o Raul, meu amigo, doidão, né? Era pior que eu. Eu entreguei pro cara, né? Eu falei, não, tem uma coisa. Aí eu liguei pro Raul, cara, o que tá acontecendo? Ele falou, então, deixa eu te contar. Eu me converti numa igreja aqui em Santo André, e o meu pastor, ele canta, né? Toca na banda do Juliano Som. E eu comecei a fazer a parte administrativa da igreja. E o Juliano me chamou para trabalhar com ele. E eu vou ser o responsável por contratar nessa área. Assim, né? Eu falei assim, ó, nós somos amigos aí de infância, mas não pode interferir. Aí, tipo, passaram-se 2 meses. Assim, o que mais deu isso? Não, passaram-se 2 meses, eles fizeram, né, um monte de teste comigo, e aí, moral da história. Eles falaram, ó, eu não vou. A gente não vai conseguir contratar você como gestor de projetos, porque a gente já trouxe uma outra pessoa. Mas você vai ser missionário lá no sertão. Eu falei, isso demorou. Aí eles falaram, ó, mas além disso, a gente vai dar uma casa para você morar lá, um carro e mais uma ajuda de custo, assim, uma oferta que, cara, eu olhei assim, falei, sério? Deus está sendo generoso, assim. Então, assim, é só para mostrar, né, que quando a gente se desprende das riquezas, como você estava falando, e quando a gente tem fé na obra, né, a gente se dedica para isso, cara, Deus provê tudo. Porque hoje eu sou missionário, eu atuo, né, no Instituto na parte de comunicação quando eu estou no campo missionário, e assim, eu vivo de ofertas também. Não falta nada, sabe? Nunca faltou nada. Tipo, cara, as coisas vão... E é muito engraçado, porque a gente começa a doar para missões. A gente vê missionários, a gente, tipo, começa a ofertar, porque, cara, vai transbordando, é algo sobrenatural. Conta de como vocês se reencontraram. Fabi, então, aí assim, quando eu fui pro sertão, né, que Deus me enviou, eu conheci a Fabiana há 8 anos atrás, no Mundão, num bar, né? E aí, há 8 anos atrás, eu tentei ficar com ela, ela tinha me dado fora, né? Mas ela era muito insistente, eu consegui, né? Dar uns beijinhos nela. Só que, cara, era muito engraçado, porque a gente teve um contato, assim, a gente não tinha amigos, foi um encontro casual, praticamente, né? E aí, quando, né, eu fui pro sertão, eu lembrei dela. Eu tava pra ir uma semana antes de ir, eu lembrei, cara, é a Fabiana, que ela já tinha gente boa. Bastante tempo, né? Já, quase 8 anos depois, assim.
Aí eu fui procurar ela, né, nas redes sociais e eu não encontrava Deixa eu ela. contar um detalhe. Né? Fazia 8 anos que a gente não se via, mas em 4 anos atrás disso, a gente se reencontrou, só que eu tinha conhecido a Cristo. E eu tava naquele processo de, eu não quero mais ficar bebendo, zoando, bar, festa e droga, essas coisas. E nem relacionamento, né? Tipo assim, porque não era o que me supria mais. E aí eu reencontrei ele e eu estava numa atividade, né? Tava trabalhando no marketing multinível. E eu tava focada, assim, sabe? Tipo, naquela coisa de crescer, de dinheiro, não sei o quê. E aí eu encontrei ele pra tomar um café, porque ele era muito comunicador. Eu falei, eu vou recrutar esse cara pra trabalhar comigo. Aí ele querendo ficar, e eu falei, não, E aí eu mostrei a proposta, ele não queria nada, só queria dar uns beijos, eu falei, não quero. E eu sou de Jesus, tá tudo certo, aí eu bloqueei ele de tudo. Ela se escondeu de mim. Eu fui pro céu. Deus teve que pegar. Aí eu me Tem transmissões. Aí na minha primeira missão, que eu fiquei 15 dias lá no circo, aí na volta, tava dentro do ônibus voltando. E não tinha, né, sinal de internet, não pega muito bem lá. E aí, do nada, deu um pinguinho lá na internet, eu fui entrar no Instagram, porque o ônibus tinha parado lá para tomar um café. Aí, na hora que eu entrei, assim, no Instagram, eu sigo várias igrejas, né. Aí tinha uma igreja que era Por Amor, que é que ela vai, aí eu seguia, mas eu nem sabia nada. Aí, do nada, assim, a igreja tinha postado uma foto de uma menina, e era ela. Não tinha Instagram, gente. Fazia 3 anos que eu tinha deletado tudo, tinha parado de trabalhar, inclusive, com marketing multinível. Eu tava, assim, sabe, tipo, profundo, assim, sabe, querendo relacionamento com Deus, sabe? Fiquei doidinha. Falei, eu não quero mais saber disso. Deus é meu provedor. E nessa época foi quando Deus falou pra mim, assim, falando nessa questão de finanças. Trabalhe por propósito e não por provisão, porque eu sou seu provedor. E aquilo mexeu de maneira, assim, sobrenatural comigo mesmo. E aí foi a época que aconteceu isso, dele achar minha foto, que eu não tinha Instagram. As meninas me conheceram, falavam, gente, não tem. A gente ficava, como assim? Não tem? Eu falei, não tem, eu tô off. E o fato de ter a minha igreja, né, lá o pessoal tirou foto e postou lá, e ele me achar pelas redes sociais foi algo assim, não pode, né? Aí eu vi assim, eu não acreditei. Falei, cara, como que é menina? Então, aí eu comecei a ler os comentários, aí tinha 2 meninas que falaram no nome. Aí eu chamei as meninas amigas, no telefone dessa menina. Isso era dia 20 de agosto do ano passado, que eu recebi o telefone dela. Aí em 3 meses, eu morava em Teresina, de São Paulo, em 3 meses a gente casou. Assim. Conversou muito, né, Todo um processo, 3 meses. Não, e assim, o casamento Deus deu tudo. É verdade, Deus prometeu. Glória. Não tem nem o que falar. Cara, é bem isso. No lugar não tinha o buquê, foi a coisa mais linda, o vestido. Tudo assim, você fala, gente, foi Deus, não tem o que falar. Por isso que, cara, se torna difícil a vida de um filho de Deus quando você quer ser o dono da tua vida, cara. E se torna tão simples, tão fácil, tão fluido. Tipo, a gente ouve a história e fala, nossa, como é que pode? Tipo, não é coincidência, não é por acaso. Você vê a mão de Deus guiando tudo. Mas isso acontece justamente porque, tipo, cara, Deus, eu quero viver a tua vida, Senhor. Eu não tenho desejos, eu quero tudo. Acabou. E aí o Senhor, ele guia, se torna tudo muito fluido, muito fácil, muito, cara, sabe, quase automático, né? Mas é por isso, quase uma Você entrega. falou, você escuta, você pensa, caraca, como assim? Não é uma coisa natural, tá tudo certo, foi porque você Foi natural, fez não aquilo, foi totalmente. e deu certo, não, é que o Sobrenatural sobrenatural passa a ser natural. Deus é Deus. Sim, exatamente. Legal, glória a Deus. Mas eu acho Viva. que, só complementando aqui, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse relacionamento, essa intimidade com Deus, para entender que ele ouviu a voz de Deus. E ele ficou confiante e seguro no que ele ouviu. Ele não estava naquele momento jejuando e orando, e, oh, Senhor, cuida da minha vida, para qual direção eu vou? Ele já tinha, né, um relacionamento com Deus, uma intimidade. E ele ouviu, vai pro sertão. Ele sabia que aquela voz não era da alma dele, mas sim de Deus falando com ele. Deus dá tanto querer quanto efetuar. Então, a gente precisa só estar se alinhando à vontade perfeita de Deus para a gente estar realmente
sabe? Ouvindo a voz dele. Essa voz é do meu Senhor, da minha vida. Amém. A gente precisa entender que agora a gente passa por um senhorio, Glória a né? E esse Senhor é o que vai cuidar das nossas vidas e é o que está falando constantemente com nós, dando passos, novas direções. E quando a gente ouve, essa não é minha vontade, mas é a vontade do Pai, e aí você vai. E fica tudo perfeito e agradável, né? E uma coisa vai encaixando com a outra, nesse meio tempo ela estava sentindo também, né, de Deus, e aí vocês entram nessa maturidade, e isso é incrível. Os dois botando o Senhor em primeiro lugar é automático. Automático. O Senhor trabalha a mulher virtuosa, o varão perfeito, e os dois se encaram. É muito legal. Não dá pra perceber, né? Gente, você queria falar? É isso, rapidinho, o pessoal falando sobre a gente ajudar o reino, né? E uma vez Deus tocou no coração da Adriana, assim, numa situação, para ajudar uns amigos, e a gente foi lá e ajudou, né? Abençoou. E aí passou um pouco tempo, a gente ganhou 10 vezes mais, exatamente. Glória a Jesus. Não esperava, a gente poder chegar assim. É assim que funciona o reino. Quando a gente entende que Deus ele formou o homem do pó da terra e soltou nas águas de folha de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Acabou. A gente não precisa mais nada. A gente era pó da terra. Agora Deus chama a Ele gente. formou a gente, então. Isso aí. O Senhor é o começo de tudo. E Ele é o propósito de todas as coisas. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Gente, A Lina vai ter um tempo só pra ela. Ó. O casal de amigos que eles ajudaram foi a gente. Não, foi muito louco, porque a gente estava num momento de adoração em casa mesmo, né? Eu e ele, e a gente ouviu um ministro assim falando algo sobre finanças. E aquilo tocou muito no meu coração. Deus falou que é esse valor aqui. E ele até, né? Você tem certeza que foi Deus mesmo? Tipo, que deu dinheiro do aluguel. Será? Dinheiro do aluguel. Não vai ter. Semana que vem tem que pagar. E aí eu fiquei, eu tenho certeza, mas eu não vou forçar nada. E aí eu só orando, a gente foi na igreja, eu orando, ele tava com envelope. E Deus não tinha tocado no coração dele pra dar, assim, naquela época. Ele tava meio assim, é você. E aí, no dia que a gente tava lá na igreja, ele pegou e falou, meu Deus. E aí ele foi lá e entregou. E aí depois de uma semana, sei lá quanto tempo, né? Um pouco antes de ter que pagar o aluguel, eles ligaram, né? Então, a gente tava pensando aqui, né? Esse valor aqui abençoar, e foi mais do que a gente precisava, né? Então, Glória a Jesus. Cara, eu vou falar uma coisa. As mulheres são as tesoureiras? Calma aí, rapidinho. Pessoal, é incrível. Quando você começa a viver essa vida de fé, onde tu passa por momentos onde não tem nada que te assegura, a não ser a promessa do Senhor. E você fica tipo, cara, tá uma semana para pagar, tem 0 na conta, e você tipo, amém, Jesus, eu escolho acreditar em você. É muito bom. É muito bom. Tipo, eu não troco isso por muito dinheiro na conta. Eu não troco isso. Apesar de que eu sei que vai ter abundância, mas é isso, é tipo assim, o mais precioso é que isso aqui é fruto disso aqui. O dinheiro na conta é fruto desses momentos em que você não tem nenhuma garantia, mas você fala assim, cara, Senhor, eu escolho acreditar em você. Você é o meu provedor. E você entra nisso, cara, é algo que você aprende depois a viver nisso e você quer viver nessa vibe. Entendeu? De confiar no Senhor e ver o milagre dele. Pô, não tem satisfação. Tipo, tem outras satisfações incríveis do Senhor também, mas essa é uma das satisfações muito grandes. De você confiar no Senhor, botar a tua confiança nele, e tu não tem garantia nenhuma, tu não fala pra ninguém, e daí no momento exato, pum, seu supre, você vê Deus, cara, foi de Deus isso. É incrível. Você se fortalece nessa fé. E amém. E é isso que a gente vê na nossa vida, né? Viva! Amém, irmãos? Glória a Jesus.